É incrível a falta de preparo da humanidade. Isso se observa muito. Vejamos um facto bem atual, a pandemia. A falta de preparo, o índice de aumento que houve, provadamente, de estados psicológicos, psiquiátricos, desequilíbrios psíquicos, agressões físicas dentro de casa. Quando nós observamos o resultado desses estudos, nós observamos o quê? A falta de preparo que a humanidade se encontra. Que preparo, Zahri? Frente aos desafios diferentes que vão sendo apresentados. A proposta, ela não traz o objetivo de preparar para que as pessoas encontrem-se mais alegres dos desafios, que se é possível ser alegre em desafios muitas vezes terríveis. Mas isso vai acontecer no processo do caminho. A pessoa vai se preparar. Por quê? Porque ela vai conhecer e se conhecer. Então ela vai compreender até onde é os limites dela. Porque muitas das posições que as pessoas se desequilibram é porque elas desejam que um ambiente se torne agradável na realidade dela e ela não consegue conquistar isso. Ela deseja colocar metas na caminhada dela, mas não observou que muitas vezes ela não tem talento para aquilo. Ela não tem conhecimento, ela não tem habilidades, ela não tem persistência, ela não tem determinação, ela desiste facilmente. As coisas poderiam acontecer, mas ela desistiu. Certa vez, conversando com um grande empreendedor no sul do Brasil, com uma empresa hoje renomada mundialmente, no setor plástico, a pergunta que eu fiz a ele: foi só sucesso? Tudo deu certo? E aí ele me contou a história. Todas as posições que não se imagina. Quantas vezes ele quebrou, quantas vezes ele reergueu, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Uma das coisas que me chamou a atenção e que eu ficava perguntando: mas não dava vontade de você parar com tudo? E ele disse: claro, sempre, várias vezes. E várias vezes eu estava pensando em Deus, não é meu caminho. Então o sucesso ele não acompanha o encontrar aquilo que nós estamos buscando, que para nós muitas vezes é o sucesso, não é a quantidade de coisas que temos, mas o que somos e o que fazemos e o que atingimos. Sucesso é uma percepção de cada um. O que é um sucesso? É eu ter uma Mercedes na porta da minha casa? Também. Mas eu ter os meus amados saudáveis? Também. É eu me encontrar dentro do que eu trabalhei para encontrar? Também. Então vejam, tantas formas, o que é o sucesso? Então a não desistência, a persistência. Mas será que ele já não nasceu e não trouxe essa linhagem empreendedora? Então, e muitas vezes não foi transmitida aos filhos, e às vezes é. Quer dizer, às vezes uma ninhada não traz um empreendedor da envergadura que ele mostrou na caminhada, mas a derrota estava lá, e não foi uma vez, não foi duas vezes, o sacrifício estava lá, mas a determinação também estava lá. Quanta coisa ele sacrificou na história relatada, oral por ele. Quando ele falava, eu sentia que em certos momentos o quão foi complexo. Mas ele continuou, ele persistiu, ele se determinou. Será que isso era um estado de fé? Fé que ele era capaz? Será que isso era uma fé e uma confiança nele? Então é isso, nós vamos estudando e observando esses fatores. E ao escutá-lo, ao ouvir e escutar o que ele falava, porque eu sentia o corpo, todas as posições dele falar, eu aprendi muito. Muito com esse senhor, essa pessoa que não está mais hoje entre nós. Um grande amigo se tornou na jornada, muito apoio nos deu para que possamos passar também os nossos momentos difíceis de levar essa mensagem. E trouxe-nos a compreensão do que a humanidade não está preparada. Porque ele é único. Ele se tornou único na história dele. E ele foi se preparando
Ele foi preparando-se do jovem que era, tudo que ele trabalhou, aonde ele não cruzava, não entrava em determinadas encruzilhadas, porque dizia, isso poderia me trazer retornos mais rápidos, mas ia quebrar uma ética. Quer dizer, ele errou, ele colocou os erros, mas ele se construiu. Então, ele construiu um patrimônio que deixou para os filhos e ele se construiu como homem. Ele foi trabalhando e trazendo a melhor versão dele mesmo, apresentando-se, quer dizer, para aquele momento que o ciclo da matéria se encerra, eu possa dizer, vim, fiz e me construí o melhor possível para que eu possa continuar a viajar. Então, quem preparou ele? O próprio viver biográfico. E ele se permitiu com humildade se preparar, aprendendo com as experiências chamadas boas e não boas. Porque ele podia ficar um homem cheio de ódio, cheio de raiva, uma vítima. Ele podia escolher tantos outros caminhos, mas ele escolheu o caminho de buscar compreender por que aquilo não dava certo, buscar mais conhecimento, buscar ver se não era o comportamento dele que não estava conduzindo, trabalhar a família para manter numa coesão. Então, ele ia juntando tudo isso, ele ia sendo a força de todos esses elementos que estavam na volta dele. Então, o preparo veio não tão bem formado, porque na nossa observação e nossos estudos e pesquisas, a humanidade ela foi seguindo um dogma, pela forma que ela foi instruída e programada. Ela foi instruindo-se através de um dogma, não de um estudo, não de uma pesquisa, não experimento. É assim, eu tenho que andar dentro desse caminho. Quando ela não consegue andar dentro desse caminho, ela trabalha uma hipocrisia. Ela dá a aparência de que ela é aquilo, mas ela por trás, por fora, nas escondidas, ele sabe que ele não é aquilo. Mas se ele não for aquilo na aparência da sociedade, na volta, no seu ambiente, se ele não der aquela expectativa, ele vai ser ferido por aqueles que ele ama e quer continuar se relacionando. Então ele tem que montar uma história toda do que eu sou. Outras vezes eu quero fazer os experimentos, mas se eu o fizer eu vou chocar aquelas pessoas, então eu deixo de fazer e aí eu me frustro. E o que nós fomos encontrando ao longo da caminhada, pessoas felizes, altamente frustradas, mal preparadas, não reajustaram os seus engramas, passaram e colocaram embaixo do tapete e quando as máscaras caem, quando uma pandemia vem, faz tu sair, te impõe um isolamento, faz você parar de fazer o que você quer fazer e impõe a você um isolamento. A pessoa, você aqui nós diremos as pessoas, nem todas, né? Muitas já estão fazendo esse autopreparo consigo mesmo, mas estamos falando de humanidade, de maioria. Aí ela entra em choque, ela descompensa sua psique, a psique vai descompensar seu físico, por quê? Porque ela foi impedida de fazer o que ela quer, ela não tem preparo para estar fechada se aquele momento exige um fechamento, ela não tem preparo para suportar um impacto de uma notícia terrível no seu caminhar, seja com ela ou com outros envolvendo, ela entra em desespero. Toda vez que a pessoa entra em desespero, o que vai acontecer? Ela não tem condições de focar e centrar para encontrar a solução. Não tem. Chega a ponto de perder a razão e cometer verdadeiras atrocidades, que nós muitas vezes olhamos, aquela pessoa era tão calma, como é que ela foi fazer aquilo? Mas nós não sabemos o vulcão que vivia dentro no estado de pensação daquela pessoa. E a falta do preparo de comando para aquele momento
faz, muitas vezes, ter uma série de circunstâncias que vão ser consequências de um segundo do teu viver, de um despreparo do teu viver. Então, o que é estar preparado? Quando é que nós vamos estar preparados e como nós nos preparamos? É aí um belo estudo de proposta.